E abra comigo em Efésios capítulo 6, versículo 10. Vou ler simplesmente o 10. Diz assim: no demais, Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fecha os teus olhos, deixe-me orar. Deus, é com muita alegria, mais uma vez, que nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra viva, poderosa, santa e gloriosa. A Tua palavra é viva e ela é eficaz. E ela penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir tudo aquilo que passa no coração do homem. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, porque entendemos que há um mistério nesta noite. Nós estamos aqui, ó Deus, para buscar do Senhor mais para a nossa vida, nossa casa, nossa família, o nosso lar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e repreendo qualquer tipo de demônio que arrebata a mente da pessoa, que leva muitas vezes a mente da pessoa a vaguear lá fora, pensando nos problemas de ontem, de hoje, de amanhã, e a qualquer assunto independente, ó Deus, daquilo que não seja a Tua palavra. Pai, eu repreendo em nome de Jesus, também os espíritos que muitas vezes assopram na mente da pessoa, ó Deus, a displicência, desatenção, insônia, assopra nesta hora, muitas vezes, pessoas que se perturbam, e as pessoas que se quietam, e muitas vezes, ó Pai, vem ficar, ó Deus, desapercebida a Tua palavra. Pai, eu repreendo em nome de Jesus, amém. Pode assentar em nome de Jesus, glória a Deus, mas senta dando glória a Deus, tá? Aleluia, ajuda eu hoje, porque se a minha voz falhar, ela volta rapidinho, tá? É questão de um segundo, a minha voz falha, e ela já está voltando. Já tive experiência assim, que eu preguei sábado, ali em Barra Mansa, e foi do mesmo jeito que está assim, estava até pior, né, Deise? Estava um pouquinho mais pior, né? E glória a Deus por isso. Aí eu corri, acabei daqui do domingo, corri para lá, ainda orei pelo povo lá ainda em Barra Mansa, com rouco, e eu cuidei da minha voz o dia inteiro hoje, e hoje, graças a Deus, ela está boa, né? A gente ainda fala bastante, e no trabalho também, a gente é muito exigido pela voz, fala o dia inteiro, mas louvado seja o nome do Senhor. Vamos à palavra. Nós acabamos de ler, para mim, é uma das histórias muito eficazes para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele olha para o soldado romano, e ele é inspirado por Deus, e ele fala exatamente a respeito de nós revestirmos de toda a armadura de Deus. E nessa noite eu quero falar de um assunto muito especial, é um assunto que tem atingido muitas pessoas, que são os ataques na mente. Diga assim comigo, ataques na mente. Fala mais forte, ataque na mente. Todos nós, pelo menos uma vez, ou várias vezes, nós sofremos ataques na mente. Quando o apóstolo Paulo, ele olha para o soldado romano, ele começa a dar para a igreja de Éfeso, e dando uma instrução que não foi só para aquela igreja, mas para mim, hoje, para você, para que nós pudéssemos revestir de toda a armadura de Deus. Quando eu servi o quartel, o sargento falava assim, usa o capacete, e ele dava uma instrução para a gente, falando assim, olha, se você não usar o seu capacete, o inimigo, ele vai atingir a sua cabeça, e com certeza vai estourar todos os seus neurônios, vai destruir toda a tua cabeça. Você já deve ter visto em algum filme, que quando o soldado ele vai para a guerra, ele coloca o capacete, e aquele capacete, ele é um capacete de aço mesmo, porque se alguém tiver na frente de batalha, e se for levar um tiro, e alguns chamam de bala, mas na verdade é um projétil, né? Se um projétil atingir aquele capacete, o que vai acontecer? Ele vai esquivar, e ele vai para longe. É a mesma coisa de bater na cabeça, ele vai para outro lugar.
Então, se o capacete estiver um pouquinho levantado e atingir a testa do soldado, o projétil ele começa a rodar lá dentro do capacete e vai ferindo e machucando toda a cabeça do soldado. Preste atenção, porque eu acho isso muito forte. Quando o soldado levanta simplesmente o capacete, e quando o inimigo, ele é muito sábio e também é muito inteligente, ele não vai atirar de qualquer maneira. Ele não vai gastar a arma dele de qualquer maneira. Ele não vai gastar o projétil de qualquer maneira. Ele vai querer dar o tiro certo. Porque ele é sagaz, ele conhece o nosso pecado, ele conhece o nosso erro, conhece a nossa fraqueza, ele conhece tudo assim em relação a onde nós passamos necessidade, ou a nossa fragilidade, melhor falando. Então, quando levanta a cabeça, quando o soldado começa a levantar a cabeça, o inimigo já começa a mirar no capacete, e quando levanta todo o capacete, um tiro na testa, então, já consegue derrubar o soldado, porque ele está desprotegido. Infelizmente tem muitos crentes na nossa vida, na nossa terra hoje, nas igrejas em geral, que estão desprotegidos, estão sem a cobertura. O apóstolo Paulo, ele olha para aquele soldado romano, e na verdade o apóstolo Paulo está falando para nós nos revestirmos de todas as armaduras. Revestir de toda a armadura é você estar blindado contra as setas do diabo, é você estar blindado contra a seta do maligno. E vou dar um exemplo bem claro para você. O diabo, ele tem duas ferramentas muito fortes, que muitas vezes nós não analisamos. As armas mais poderosas do diabo não é simplesmente mandar a pessoa suicidar ou matar um ao outro. A arma mais poderosa do diabo nós chamamos de seta na mente, porque aí que realmente ele consegue destruir. E vou provar para você. O diabo, ele tem duas armas poderosas. A primeira arma poderosa do diabo é a mentira. É uma arma muito poderosa. É uma arma que ele mais usa contra muitas vidas, é a mentira. E foi a primeira arma que ele usou lá no Jardim do Éden. Se você olhar lá em Gênesis, você vai ver que foi a primeira arma poderosa que ele usou. Ele não usou outras coisas, não. Ele não usou o adultério, ele não usou o engano, ele não usou o roubo, não. Mas foi a primeira arma poderosa que ele usou contra Adão e Eva. Foi o quê? A mentira. A mentira é a arma mais poderosa, uma das armas mais poderosas do diabo. E na verdade a mentira, ela é a filha predileta do diabo, de Satanás. É por isso que ele simplesmente luta, querendo destruir muitos crentes, usando a própria filha, que é a mentira. E outra arma poderosa simplesmente os dardos inflamados, são os maus pensamentos, são as setas, são muitas vezes os pensamentos que ele coloca em nossa cabeça, na cabeça de alguém. É por isso que a gente vê tantas pessoas desnorteadas por aí, porque recebem uma seta. Quando Adão e Eva estavam muito bem, tranquilo lá, o diabo usou a mentira. Depois agora o diabo usa contra simplesmente Davi, mandando com que Davi fosse adulterar. Mas na verdade Davi estava muito bem na vida, e de repente ali uma seta vem na mente dele. E a seta dizia assim: Davi, olha que mulher linda, olha que mulher bonita, você, Davi, tem direito. Ele usou de duas coisas nesta hora. Ele usou da mentira, ele usou do dardo inflamado que o apóstolo Paulo está falando. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes de todas as ciladas do diabo e de todos os dardos inflamados de Satanás. O diabo olha para Davi, ele usa da mentira. Agora ele usa do dardo inflamado, daquela seta maligna, atingindo a mente de Davi. Davi ele era rei, ele era sacerdote, mas ele não tinha o direito de pegar e qualquer mulher e ter relação sexual com ela, de maneira nenhuma, porque ele era santo ao Senhor. Mas a seta foi e atingiu a cabeça de Davi. Ele sai dos seus aposentos e ele vai simplesmente adulterar com Betseba. Aí começou o sofrimento. Muitas pessoas, meus amados, sofrem por causa dos dardos inflamados de Satanás na mente. E vou provar para você. Adão e Eva estavam muito bem, tranquilo no jardim do Éden, tranquilo. Mas na hora que ele deu atenção à serpente, aquela dardo inflamado do diabo na mente de Adão e Eva, eles começaram a ficar desnorteados. A história é parecida com a de Davi. Davi estava muito bem.
Não sei se acontece com você, porque às vezes acontece com muitas pessoas. Está muito bem em sua casa, está muito bem no seu palácio, porque a nossa casa é um palácio diante de Deus, amém ou não amém? A minha casa é um palácio, nós estamos muito bem diante do palácio, mas o dardo inflamado de Satanás atingiu a mente de Davi, e Davi sai dos seus aposentos, de um casamento lícito, de uma bênção recebida de Deus, ele vai para o adultério, ele adultera com Betseba, ele arruma um filho com ela, o filho morre, começou a grande ruína na vida de Davi. Infelizmente tem muitas pessoas que sofrem, padecem e não alcançam muito êxito na sua vida, porque dão valor à seta de Satanás. Mas nessa noite eu tenho uma bela notícia para você: toda a seta do diabo vai cair por terra, em nome de Jesus. Levante a sua mão, levanta, eu vou até fugir e vou forçar minha voz, levanta as tuas mãos, levanta, põe a mão na sua cabeça e fala assim: na minha mente não, na minha mente não, Satanás. Fala assim: sai da minha mente, sai dos meus pensamentos, em nome de Jesus. Joga as tuas mãos ao alto e aplauda ao Senhor. O maior campo de batalha não é o campo da União Soviética, o maior campo de batalha não é o campo do Vietnã, dos Estados Unidos contra o Irã e o Teherã. O maior campo de batalha é a nossa mente. Porque é aqui que nós resolvemos muitas coisas. É na nossa mente que nós vamos decidir se nós somos crente de verdade ou não. É na nossa mente que nós vamos decidir se eu quero a bênção de Deus ou a maldição. Preste atenção. É aqui que resolve muitas coisas. É aqui na nossa mente que nós vamos resolver se nós queremos caminhar com Deus e alcançar a vitória, comer o melhor dessa terra e entrar na terra prometida e conquistar e ir para a vida eterna. É tudo na nossa mente. Ou simplesmente nós vamos resolver se nós queremos comer coisas ruins dessa terra e ser condenado na vida eterna. É aqui na sua mente que você vai resolver se você quer realmente permanecer firme quando vier a seta do diabo. Porque quando o diabo, ele atira a seta, os dardos inflamados, e ele conhece qual é a sua fragilidade. Ele sabe qual é a sua fragilidade. E ele vai mirar, toda hora vai vir seta na sua mente, dizendo que você tem direito, que você pode, que você é capaz, que ninguém tem nada com isto, que você é de você mesmo, que você é autônomo, que você pode fazer, ninguém tem nada com a sua vida, e depois você faz, pede perdão, ele usa das suas artimanhas. Mas é na nossa mente também que nós carregamos coisas pesadas que vai afligir a nossa alma. Quando a pessoa dá vazão para Satanás agir na sua mente, a sua alma sofre. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos muitas pessoas com almas amarguradas, angustiadas, atribuladas, almas tristes. Infelizmente a gente vê muito crente que não dão alegria, não estão com alegria no seu coração, porque estão com a sua alma fragilidade, com toda a fragilidade nessa noite. E eu vejo pessoas assim, por causa da seta do diabo, a alegria foi embora. Por causa da seta do diabo na sua mente, hoje ele fica triste, aborrecido, angustiado. Não carrega mais alegria. Mas se vou olhar qual foi o que o diabo fez, foi alguma seta no passado que atingiu a mente dele. Ele não estava preparado, então ele deu valor, ele deu vazão para aquela seta, e aquela seta atingiu a mente dele, foi para a alma dele, e hoje ele não carrega mais alegria. E até Jesus que falou assim: olha, eu vim para que a vossa alegria seja completa. Infelizmente tem muitas pessoas que não têm alegria completa. Em parte ele é alegre. Ele é alegre com a família, mas não é alegre com a área financeira. Ele é alegre com a área financeira, mas ele não é feliz com a sua família. Ele é alegre no ministério, mas a sua família está destruída. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim: eu vim para que a vossa alegria ela seja completa. Aleluia! Ouviu um glória a Deus? Ele veio para que a sua alegria seja completa em todas as áreas da sua vida. Se você crê, joga as mãos ao alto e aplaude ao Senhor.
Uma alma abatida caracteriza seta que atingiu o alvo. Uma alma angustiada, uma alma triste e uma alma perturbada. Ele não consegue dormir, ele não tem prazer de ficar em casa, ele não tem prazer de ir na igreja, ele não tem prazer de viver em unidade com os da própria casa, ele não tem alegria. Ele não tem alegria em nada. É o que eu falo, ele não tem nem alegria nenhuma que a mulher se engravida. Aí demora 9 meses para a mulher dar luz, ele não tem alegria. Ele vira para a mulher e fala, nasceu. Ele não tem alegria nem quando o filho nasce. Não tem alegria nenhuma. Porque ele foi alvo de uma seta do inferno que atingiu a mente dele e simplesmente agora ele carrega na alma dores, tristezas e angústias. E a mente dele fica com essa fragilidade, porque o diabo conhece qual é a sua fraqueza. E toda hora, todo instante, os dardos inflamados vai. E uma hora, ele acredita, o diabo ele é tão sagaz, que ele acredita que uma hora ele vai conseguir derrubar alguém. Ele acredita que uma hora ele vai conseguir derrubar você. Porque ele olha para muitas pessoas e vê que não estão revestidos. Ele les leva, eu vou falar daqui a pouquinho, leva a vida de qualquer jeito. Leva a vida de qualquer jeito, a vida cristã, ele leva de qualquer jeito. Ele não está revestindo das armaduras de Deus. Então ele fica frágil. E o diabo sabe de uma coisa, que é aqui na nossa mente que nós vamos resolver e decidir em ser derrotado ou vencedor. É na sua mente, fala assim, é na minha mente que decido todas as coisas. Fala para o irmão do lado aí, é na sua mente que você decide todas as coisas. Fala para ele, é na sua mente. O Tiago fala assim, resistiu o diabo. Mas na verdade o apóstolo Tiago, ele está falando, não é para eu simplesmente resistir ao diabo assim, e lutar contra ele, também tudo isso é válido. Mas o Tiago em 4:7, ele está falando assim, resistir ao diabo. Sabe o que o apóstolo Tiago está falando? É para você resistir às setas, para você resistir aos dardos, os maus pensamentos. Quantas das vezes, meus irmãos, vem coisas, más pensamentos em nós. Davi estava muito bem, mas veio uma seta de mau pensamento na mente dele. Adão e Eva estavam muito bem, mas veio uma seta de pensamento na vida dele. Ananias e Safira estavam muito bem, mas veio uma seta de mentira na vida deles. Ananias vendeu a propriedade, tinha que depositar aos pés dos apóstolos, ele dá somente a metade. Os apóstolos falam assim, agora você mentiu ao Espírito Santo? Quem mandou ele mentir ao Espírito Santo? Senão aquele dardo inflamado do diabo que entrou na mente dele. Agora ele cai morto diante dos apóstolos, e vem a sua mulher Safira, como se não soubesse nada, e fala a mesma mentira, a mesma coisa. Diz a Bíblia, onde que Ananias caiu, a mulher também caiu. Preste atenção, meus irmãos, a seta ela é lançada, e se nós não vigiarmos, nós seremos atingidos por essa seta. E muitas pessoas perdem a bênção de Deus porque dão valor à seta do inferno. Muitas pessoas perdem a bênção do Senhor porque dão mais valor para a seta do diabo. E a seta do diabo atinge o alvo, ela é lançada. E se você não tiver revestido de toda a armadura de Deus, áreas da sua vida serão prejudicadas. Não sei se você conhece, tem muitos casamentos sendo destruídos por causa de seta do inferno. Você conhece casamentos assim? Quem conhece? Davi foi um exemplo. Casamento bonito, lindo, maravilhoso. A seta do diabo atingiu a cabeça ali de Davi. Aí Davi agora, ele se levanta, o filho morre, não adianta mais, porque o filho morreu. Agora ele vai procurar a esposa para ter intimidade com ela. O que ela fala? Não. O seu filho levanta contra ele, por causa da seta do diabo que atingiu a mente de Davi. O seu filho agora quer ser rei no lugar dele.
Adonias agora fala: eu quero ser rei, eu vou reinar no lugar do meu pai Davi, eu tenho direito. Que tem direito que nada? Porque Davi deu lugar ao espaço, a Satanás na vida dele. Muitos pais fazem com que os filhos sofrem porque dão simplesmente liberdade à voz do diabo. E a voz do diabo, meus irmãos, diz a Bíblia, que no mundo há várias vozes. E eu e você temos que saber qual é a voz de Deus. Diz um pregador que a voz do diabo é quase a voz de Deus, imita. E nós, pelo Espírito de Deus, nós temos que procurar o discernimento, porque nenhuma voz do diabo vai mandar você adulterar. Nenhuma voz de Deus vai mandar você adulterar. Nenhuma voz de Satanás, toda a voz do Satanás vai mandar você adulterar. A voz que foi até Davi: adultera Davi, adultera Davi. Essa não era a voz de Deus. E nessa noite você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Levanta a sua mão, levanta. Fala assim: a partir de hoje eu vou aprender a ouvir a voz de Deus. A partir de hoje, põe a mão na sua mente, põe. A partir de hoje eu purifico a minha mente de todos os pensamentos malignos, satânicos e diabólicos, em nome de Jesus. Joga as tuas mãos ao alto e aplauda ao Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um milagre. Você não vai saber hoje, vai saber depois. Quando uma pessoa dá valor à voz do diabo, ele sofre em áreas da sua vida. Você sabia que nós temos áreas, isso não é novidade para você. Quando Davi deu vazão à voz do diabo, ele sofreu na área familiar. Tem muitas pessoas que estão sofrendo na área familiar porque estão dando ouvido à voz do diabo. Voz em forma de seta maligna. Voz em forma de dardo inflamado que o apóstolo Paulo está falando. Nós temos áreas da nossa vida, e se nós não cuidarmos da nossa área, das áreas da nossa vida, nós seremos prejudicados. Davi tinha a área familiar muito abençoada. Tem muitas pessoas, meus amados, não é o seu caso, claro, que perdem a família por causa de dardo inflamado de Satanás na mente. Perdem mesmo áreas da nossa vida. Qual é a outra área que nós temos? Vamos dar um outro exemplo aqui, a área financeira. Davi estava muito bem, cavalo mangalado, esses pangaré que a gente vê por aí na televisão, Davi tinha de cavalo de 2 metros de altura, machador, e não era um nem dois, era mais de 200, tudo bonito, de peitudo, que você sabe que o valor de um cavalo é pelo seu porte de peito e de dente. E Davi tinha cavalo assim, machador, manga larga, o original. Nesses pangarezinhos que a gente vê aí ganhando campeonato, por aí não. Não é isso aí não, mas ele perdeu tudo. Porque deu espaço para Satanás na sua mente. Temos poucos minutos ou segundos para resolver se nós vamos dar vazão à seta do diabo na nossa mente. Temos poucos segundos. Quando vem uma seta na sua mente dizendo adultera, você tem pouco tempo para falar não a essa seta. Quando vem a seta na sua mente falando entra nesse site, tem poucos segundos para você falar não. Porque é seta do diabo para destruir a sua família, para destruir o teu lar, para destruir o teu casamento, para destruir áreas financeiras. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que não conseguem erguer financeiramente, porque ele não consegue resistir aos dardos inflamados, ele não consegue resistir aos dardos do maligno, e sofrem. Querem construir palácios em cima de mentira, querem construir rendas em cima de mentira, querem construir algo em cima de mentira, querem construir casamentos e família em cima de mentira, querem conquistar algo em cima de mentira, dado, inflamado, maligno. Mas nessa noite, meus irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, tá? Estou rouco, mas estou sentindo a presença de Deus. Deus vai alimentar a sua mente com coisas boas. Levanta as tuas mãos e fala assim, põe a mão na sua cabeça, fala assim, Senhor meu Deus, alimenta a minha mente com coisas boas, em nome de Jesus. Joga as mãos ao alto e aplauda ao Senhor.
10 anos atrás eu contei uma história aqui. Escutei no site do YouTube que eu tenho, de uma pregação de 10 anos atrás. Uma jovem de 15 anos, eu tinha até esquecido depois que eu vi no site lá do YouTube, do pastor Sebastião. E eu estava assim, que eu assisto muitas minhas pregações antigas e novas, né? Uma jovem de 15 anos, achava que tinha o direito, filha de crente, achava que tinha direito agora por se encontrar. Com 15 anos achou que tinha direito. Jovem de 15 anos, ia fazer 15 anos naquela semana. Então ela acha que tinha direito de fazer tudo. Não obedecia mais os pais. O diabo soprou uma seta na mente dela, dizendo: você não precisa mais obedecer o seu pai, porque você já tem 15 anos. Então ela colocou um desejo no coração de fazer uma viagem. E essa viagem ela queria simplesmente de um cruzeiro. E ela vai daqui contra a vontade dos pais. A pior coisa que tem é um filho receber uma seta do diabo e não falar com que essa seta não tem que obedecer o pai. A pior coisa que tem é a desonra às autoridades. E essa seta não vem de homem, não é homem que induz. Se o homem está sendo induzido à desobediência, essa seta é do diabo. Se o homem está ensinando a desobediência à autoridade, essa seta está atingindo muitos líderes. E vou dizer uma coisa para você: tem muitos líderes que também recebem seta. E é necessário todos os líderes vigiar. E essa jovem resolve fazer um cruzeiro, que maravilha. Ela vai em total desobediência para o cruzeiro, contra a vontade dos seus pais. Ela entra naquele navio, e já era uma voz do diabo dizendo que ela podia fazer tudo o que ela quisesse, porque já estava completando 15 anos. E ali ela conheceu um jovem, aparentemente também de 15, 16 anos. E ela vai e começa a andar com aquele rapaz, conhecendo aquele grande navio, cruzeiro. E ela começa a ter carícias com aquele jovem. E o diabo falava na mente dela, lançava a mente. E era filha de crente, hein? Criada na igreja. E ela começa a trocar carícias com aquele rapaz. Mas já era o segundo, terceiro dia. De repente agora ela sente ter intimidade com aquele rapaz. Ela acaba se entregando para um rapaz que ela nunca tinha visto. Nunca tinha visto em toda a sua história. Ela entrega a coisa mais pura que ela tinha. Na verdade, quando nós deixamos de ser santo ao Senhor, entramos para o lado do pecado, é porque veio alguma seta na nossa mente para nós não sermos santos ao Senhor. E aquela jovem vai para aquele quarto, ela tem intimidade com aquele rapaz. E ela acorda de manhã e ela fica desesperada. Ela sai procurando com tudo quanto é lugar. Ela olha para o lado da cama, não encontra aquele jovem. E ela roda todo o barco procurando aquele rapaz que ela achava que era o galã dela, que era o homem da vida dela, que ia cuidar dela pro resto da vida. E ela começa a ficar toda desesperada. E anda para lá e pergunta para um marinheiro, pergunta para outro conhecido, pergunta para esse, mas ninguém nunca viu aquele jovem. E pergunta para todos. E ela volta para o seu quarto completamente desesperada. Em cima da cama, debaixo de um lençol, tinha uma caixinha linda, bonita e maravilhosa. E ela abre aquela caixinha e tinha uma rosa bonita. E debaixo daquela rosa, tinha simplesmente uma folha. E essa folha dizia assim, mas na verdade era por causa da desobediência. Quem desobedece a autoridade, quem desobedece a Deus, quem dá espaço para o diabo na sua mente, ele sofre. E naquela carta estava simplesmente escrita assim: bem-vindo, bem-vinda ao mundo da AIDS. Preste atenção. Muitas pessoas sofrem enfermidades por causa de desobediência e seta do diabo na sua mente, que aflige a tua alma, que traz para o corpo físico. Muitas pessoas sofrem no dia a dia e ocasiona sofrimento em toda a família por causa da seta do diabo que não vigiam. Davi, por exemplo, ele trouxe sofrimento para a sua geração, para os seus filhos, para a sua geração, por causa da seta do diabo dele, na vida dele. Quando essa jovem volta para a sua casa, eu fico vendo aquele crente, o pai daquela moça, desesperado, quando a moça conta para o pai: pai, eu perdi aquilo que era mais puro, pai, eu perdi, pai. Então ela trouxe praticamente para a vida dela um sofrimento eterno.
talvez um sofrimento contínuo, talvez um sofrimento que não tivesse cura para a vida dela, mas simplesmente por causa da desobediência, por causa da desonra às autoridades. Quando a pessoa recebe uma seta do diabo, que não deva obedecer a autoridade nenhuma nessa terra, seja ela espiritual, ou seja ela natural do mundo, pode ter certeza que o seu sofrimento é muito grande. Eu fico pensando assim, quantas pessoas estão sofrendo em áreas da sua vida, porque deram seta no passado, deram espaço à seta do diabo no passado, e muitas pessoas sofrerão amanhã, depois de amanhã, porque dão espaço para o diabo na sua mente hoje. Davi estava muito bem, meus irmãos, tranquilo no seu palácio, guerra tinha para lá. Agora ele resolve adulterar e sai de uma vida sofrida. A alma dele chega a ficar angustiada e atribulada, porque fez algo que não deveria fazer, recebeu uma seta do diabo. A própria alma dele ficou atribulada e angustiada, e ele chega até a declarar: alma minha, por que está angustiada? Ele chega até a falar: eu estou triste, eu estou angustiado. Agora ele sai dali e vai para a caverna, seu lugar de sofrimento. Tem muitas pessoas que sofrem porque dão espaço a Satanás na sua mente. Sofre. Davi vai para um lugar de sofrimento, lugar de escuridão, sem janelas, vai para uma caverna. Tem muitas pessoas, meus amados, que a vida deles se torna um breu por causa da desobediência. Muitas vezes tem pessoas que tornam na vida dele uma escuridão perpétua. Parece que fica tudo travado na vida dele, por causa de setas malignas. E eu separei alguns sintomas de uma alma angustiada, por causa deram ouvido à seta do diabo, deram ouvido à voz do diabo. Eu não sei se você vai se encaixar aqui. De repente você não se encaixa, de repente se encaixa, eu não sei. Vamos lá, alguns sintomas de uma alma sofrida. Uma alma sofrida, ela fala: não posso. Uma alma sofrida diz: eu não consigo. Uma alma sofrida diz: eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. De repente você está assim hoje: eu não consigo me erguer, eu não consigo me levantar, eu não sou capaz de alcançar a estrutura que eu tinha antigamente, eu não sou capaz. Você pode analisar, é uma sofrida. Eu fui infiel, no passado, eu não consegui erguer um bom casamento. Eu acho que eu nunca. Quando eu fiz um curso de empresário, o instrutor falava assim: quem planta uma árvore de não, ele só colhe não. Eu não consigo, ele vai colher não. Eu não sou capaz, ele vai colher não é capaz. Eu não posso, ele vai colher que não é capaz, não pode. Tem muitas pessoas que estão plantando árvore de não. Não posso, não consigo. De repente você está assim, plantando uma árvore de não. Mas de repente você está plantando uma árvore de sim. Sim, eu sou capaz. Aleluia! De repente você está plantando uma árvore de sim, eu posso. Você está plantando uma árvore, eu consigo, eu vou adiante. Agora tem pessoas que estão plantando árvore de não. E a minha pergunta é: qual é a árvore que você tem plantado? Uma árvore de sim, dizendo que você pode, que você é capaz, que você vai, que você consegue? Ou uma árvore de não, eu não consigo, eu não sou capaz, não adianta. Mas nessa noite nós vamos liberar a sua alma para você alcançar todas as coisas em Cristo Jesus. Levanta as tuas mãos, crente, levanta. Não, você vai colocar na sua mente aqui hoje. Hoje o assunto é mente. Coloca na sua mente e fala assim: em nome de Jesus, a partir de hoje, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala mais forte, crente: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Joga as tuas mãos ao alto e aplauda ao Senhor. Aleluia!
Vamos às setas, aos sintomas de uma pessoa que recebeu setas. Preste atenção. Deseja de parar. De repente você recebeu uma seta. O que nós falamos ontem, anterior, foram os sintomas de uma alma sofrida. Agora, sintomas de uma pessoa que recebeu uma seta. E a seta, vou dizer uma coisa para você. Ela bate, tá? E quando ela é puxada, ela dói. Porque ela sai rasgando tudo para trás. Quando alguém está na guerra, recebe uma flechada, não adianta ele puxar não. Ele tem que enfiar de toda ela de volta e puxar para trás. Porque rasga menos. É por isso que a seta tem aquele negocinho, assim, não sei como é que chama, né? Ela vai rasgando. Se simplesmente puxar para trás de volta, ela sai rasgando tudo e puxando tudo para fora. Então é necessário empurrar de novo, vazar a ponta dela, puxar e quebrar, ou puxar toda. E dói, e destrói. Sintomas de uma pessoa que está com uma seta na mente. Desejo de parar. Preste atenção, de repente essa seta está na sua mente. De repente essa seta está na sua mente. Desejo de parar. Mas parar com o quê, pastor? Separei 3 coisas relacionadas a parar. Ele quer parar com a família, quer parar com a igreja e quer parar com o ministério. Poderia falar mais, deixei 3, que eu acho que engloba todas as coisas. Já vi crente, pastor, bispo falando, não aguento mais, eu quero parar. Membros de igreja falando, eu não aguento mais, eu quero parar. Aí você começa a analisar, uma seta está cravada na mente dele. Porque o desejo dele continuamente é de parar. O desejo toda hora dele é de parar. Quer parar com a família, não aguento mais o meu esposo, vou parar, vou separar, vou divorciar. Quer parar. Ele quer parar com a igreja. Quantas vezes vou dizer para você, o diabo fala assim, não vai na igreja mais não. Para com esse negócio de campanha. Para com isto. Quando eu me converti, mais ou menos uns 3 meses de crente, eu já não estava muito bem, e me dei essa Bíblia mesmo aqui, me deu vontade de jogar a Bíblia fora, mas era uma seta do diabo na minha mente. Era uma seta do diabo. Para com esse negócio de crente. Não. Seta, eu te quebro em nome de Jesus. Seta, eu te quebro em nome de Jesus. Então tem pessoas assim, que a seta está cravada na mente dele, e ele vive com vontade de parar com a família. Não quero mais o meu esposo, não quero mais a minha esposa, minha filha está para lá e não quero mais ela não vai ter jeito, quer parar com a igreja. Gente, a quantidade, não é o seu caso, claro, a quantidade de pessoas que param com a igreja. Na verdade, quando ele para com a igreja do Senhor, ele para com o próprio Deus, porque a igreja é do Senhor. Amém ou não amém? Tem pessoas que afastam e não estão nem aí. Seta do diabo. Quantas pessoas nós conhecemos que pararam com a igreja, pararam de vir à igreja, pararam de comunhar, de ter comunhão, pararam de ceiar. Pararam. Seta cravadamente. Pararam com o ministério. Pararam com o ministério. Não prega mais como deveria pregar. Não vão à igreja como deva ir. Tem muitas pessoas assim, meus irmãos. Você pensa que não? Tem pastores assim. Tem líderes assim. Tem membros da igreja assim. Tem crente novo assim. Tem crente velho assim. Tem. Seta, pare. A minha esposa parou um dia. 7 anos. 7 anos parada. A seta atingiu. Dirigiu o culto aqui, gente. Dirigiu o culto aqui. Mas eu ia fazer as minhas campanhas fora. Todinho. Ela recebeu uma seta e ficou parada com o ministério. Parada, literalmente parada. Não prega, não canta. Eu cantava, não sei, se cantava, que é diferente cantar e adorar. Não fazia nada, parava. Literalmente. Aí um dia, a seta foi quebrada. Para a glória do nome do Senhor. Se você
está com essa seta cravada na sua mente, com vontade de parar com a família, com a igreja e com o ministério.